Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Mas por que o Senhor Jesus nos tem dado seus mandamentos? Porque Deus é Espírito e Santo. Ele está vivo, Ele tem boca e fala através do seu Filho Cristo Jesus. Ele mesmo nos ensina como viver de maneira que o agrade, ou seja, em santidade nesse mundo material, para progredirmos adquirindo a sabedoria através do temor, do profundo respeito e da obediência à pessoa de Deus e da inteligência em fugir do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos, ou seja, pedimos com humildade e exortamos e os estimulamos, os encorajamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Por que não nos chamou Deus para a imundícia, para o pecado, mas para a santificação, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primeiro, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e provamos isso fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, negando a nós mesmos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, de não fazer sexo fora do casamento, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. E depois, porque ninguém vai usar o vaso do banheiro sanitário para se alimentar. Assim também, quando Deus quer nos alimentar com o poder do seu Espírito e Santo, devemos estar diante dele como vasos limpos e santos para que ele nos use como vaso para a sua honra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, Deus, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, da iniquidade e do pecado, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a obra de Deus. Mas como que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo material em santificação e honra, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4? Nós somente conseguimos possuir em honra e santificação o nosso corpo material, o nosso vaso, quando não obedecemos aos desejos da carne, do nosso corpo material. Pois essas atitudes são de pessoas que nunca conheceram, nunca receberam e nunca serviram a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Não na paixão da concupiscência, ou seja, não através dos desejos dos sentidos do corpo material, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor Deus é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Sabe por que de nós somente conseguimos possuir em honra e santificação o nosso corpo, o nosso vaso, perseverando na busca diária da palavra de Deus, vigiando e orando sem cessar? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, desde, é claro, que sendo recebido com ações de graça, ou seja, pela palavra de Deus e pela oração que é santificada. Mas por que, portanto, quem despreza isto, ou seja, os mandamentos que temos dado pelo Senhor Jesus, não despreza o homem, mas despreza a Deus
que nos deu também o seu Espírito Santo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Porque somente quem despreza os mandamentos do Filho de Deus, que disse: eu sou o caminho e a verdade, em João 14, versículo 6, somente quem despreza a verdade, gente, são aquelas pessoas que são servos da mentira, do diabo. Estes sim não têm o Espírito Santo de Deus, nunca amaram a Deus e muito menos o seu próximo. 1 João capítulo 4, versículo 20. Porque se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, gente, como pode amar a Deus que nunca viu? Mas quem são essas pessoas que não desprezam os mandamentos dados pelo Senhor Jesus, honrando a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo? Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Somos nós, que somos instruídos diretamente pela pessoa de Deus, através do seu Espírito Santo que habita em nós, em nosso vaso, no nosso corpo material. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, ao amor ao seu irmão, ao seu próximo, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Somos nós que vivemos de maneira honesta, que somos amparados de maneira justa por Deus, que não nos deixa faltar nada, servindo de testemunha para as pessoas que estão de fora da presença de Deus, ou seja, aqueles que desprezam os mandamentos de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Mas por que, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele da morte? Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque provamos todos os dias que amamos a Deus, através da santificação do nosso vaso, do nosso corpo material, e porque amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, levando até ele o amor de Deus. Por isso, somos tratados por Deus não como seus servos, mas como seus amigos, que o servem não por obrigação, mas voluntariamente, por amor. E por isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo consola os nossos corações. Ele nos revela tudo o que acontecerá de antemão nas nossas vidas, por amor a nós. João capítulo 15, versículo 15, disse Jesus: já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, Deus os tenho feito a conhecer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 15 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, aqueles que não servem a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem, os que já morreram. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim, irmãos, estaremos sempre com o Senhor Jesus. Oh, glória! Jesus te ama. E sabe por quê? Porque um novo mandamento ele nos deu, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, como está escrito em João capítulo 13, versículo 34.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Amém? Dani Miguel.